Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos então a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E eu quero ler com vocês, quero conversar um pouquinho sobre uma história que se encontra lá em Atos 12, versículos de 12 a 16, que diz o seguinte: quando Pedro se deu conta disso, de que ele tinha sido, eu tô contando aqui, milagrosamente liberto, ele foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Ele bateu à porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente em que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Diante da insistência dela, concluíram: deve ser o anjo. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando, por fim, abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas ontem, dia 11 de outubro, foi comemorado o Dia Mundial das Meninas. E hoje, no Brasil, comemoramos o Dia da Criança. E eu queria trazer uma história de uma criança e pensei na história de uma menina para a gente juntar as duas coisas. Aqui nesse texto não fala, mas da maneira como é falado no grego, Rode provavelmente era uma criança, uma serva, uma menina, que morava então ali na casa da mãe de João Marcos. E é interessante a gente pensar que a igreja estava reunida ali orando pela libertação de Pedro. Então Pedro tinha sido preso e a igreja se reunia para orar pela libertação dele. E olha a ironia das ironias. Pedro é miraculosamente liberto, Deus ouve a oração da sua igreja e quando Rode conta o que aconteceu, as pessoas não acreditam nela. É interessante a gente pensar nisso, né? Que muitas vezes nós tentamos, pensando, por exemplo, nas crianças, incutir fé, vamos dizer assim, nas crianças. Nós queremos que elas tenham fé, nós queremos, realmente que elas conheçam o Senhor. Mas quando elas demonstram essa fé, ou quando elas nos mostram com atos de fé e coragem que elas creem nisso, muitas vezes nós nos assustamos. Outras vezes nós não acreditamos. E muitas vezes, não só em relação à fé, nós temos dificuldade em acreditar nas crianças. E a história de Rode é uma história que nos mostra isso. Ela ficou tão empolgada, tão feliz de ver o milagre ali na porta que ela não se atentou que ela precisava abrir a porta para poder entrar. Ela saiu correndo para anunciar as boas novas. Nós precisamos acreditar nas crianças. E não apenas nisso, nós precisamos confiar como crianças no nosso Pai Celestial. Eu falei isso para vocês, acho que semana passada. E é interessante a gente ver, então, que em nenhum momento Rode acredita que ela tá vendo um espírito. Em nenhum momento ela duvida daquilo que ela está vendo. Ela deve ter pensado, pera, a gente estava aqui dentro orando para Pedro ser liberto. Deus ouviu nossas orações. Pedro foi liberto, ele está batendo a porta. Eu preciso contar que Deus ouviu as nossas orações, que houve um milagre. Nós precisamos ter a fé como a fé de Rode. Uma fé que acredita que quando nós oramos, Deus ouve as nossas orações. Nós também precisamos acreditar nas crianças à nossa volta, acreditar no seu potencial e não somente no seu futuro, mas também no seu presente, no relacionamento presente que elas têm com Deus. E nós precisamos incluir as crianças nas práticas diárias, nas práticas espirituais. A gente vê aqui que Rode, ela estava ali cuidando, mas ela muito provavelmente estava participando do culto. Por isso ela ficou tão empolgada quando ela viu Pedro. Nós precisamos incluir as crianças nas práticas diárias e precisamos ser mais como elas, crendo que Deus ouve as nossas orações. Que no dia de hoje nós possamos então nos lembrar que é preciso ser como um deles, é preciso ser como uma delas para entrar no reino dos céus e que o reino dos céus é dos pequeninos. Que nós possamos nos lembrar disso e nos lembrar não de ter uma fé infantil, mas de ter uma fé
que confia que o seu pai está cuidando de tudo. Um beijo, vejo vocês na quinta, meu pai vê vocês amanhã. Tchau, tchau.